Olá, amigos, novamente, professor Guto Aragão, direto aqui do DG Cursos e Preparatórios, né? Pessoal aí da região de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, queira fazer aí preparatório, curso da Polícia Militar, português para concursos, curso de auxiliar de necropsia, né? Curso de cuidador de idosos. Então, vem para cá. No final aí eu vou deixar o nosso site, o nosso telefone, o nosso contato para que vocês, quem tiver afim, venham com a gente. Aulas particulares também. Nós temos lá no nosso site um link, que é o dgcursos.org, aulas particulares. Né? Então, vem com a gente. Dando continuidade aqui, para finalizar, inclusive, essa coisa de composição química orgânica, os ácidos nucleicos. Bom, ácidos nucleicos recebeu esse nome porque a primeira vez que eles foram descritos, eles estavam no núcleo, né? No núcleo das células. Hoje nós sabemos que nós temos esses ácidos nucleicos fora do núcleo das células, lá no citoplasma. Nós temos até mesmo dentro de organelas, como as mitocôndrias, como os cloroplastos, né? Mas enfim, os ácidos nucleicos DNA e RNA são também, como proteínas e os polissacarídeos, são polímeros. Só que agora esses polímeros são os nucleotídeos. Eu uso sempre nas minhas aulas figuras geométricas para exemplificar o nucleotídeo, que eu acho que fica mais fácil não só a aceitação, como a visualização, o entendimento. Então aqui eu tenho um grupo fosfato, né? Aqui eu tenho um grupo fosfato. Eu tenho aqui um açúcar pentose. Olha isso, hein? Lembra? Açúcar pentose é classificação pelo número de carbonos. CN, H2N, ON. Penta é 5. Lembra de pentacampeão? Então, C5H10O5. E eu tenho aqui uma base nitrogenada. Base nitrogenada. Amigos, vamos trabalhar com 5 bases nitrogenadas diferentes, né? Vamos trabalhar com adenina, vamos trabalhar com a timina, vamos trabalhar com a guanina, vamos trabalhar com a citosina e vamos trabalhar com a uracila. Bom, cada nucleotídeo só pode ter uma base nitrogenada. Então a gente vai ter nucleotídeos de adenina, nucleotídeos de guanina, nucleotídeo de citosina e por aí vai. Perfeito? O nucleotídeo ele tem a mesma estrutura. Ele vai mudar a base nitrogenada. Então, aonde está a diferença entre o nucleotídeo que forma o RNA e o nucleotídeo que forma o DNA? Então, vamos olhar para cá. Vamos começar, né, da esquerda para a direita. Tá? Então, da esquerda para a direita, fosfato. O fosfato é diferente? Não, o fosfato não é diferente. O fosfato é o mesmo fosfato tanto no RNA quanto no DNA, perfeito? Então não há diferença. O açúcar pentose. O açúcar pentose do RNA se chama ribose. Chamado, vou botar aqui, chamado ribose. O açúcar pentose, olha para cá, vamos entender. Qual é a fórmula mesmo da ribose? C5H10O5. Tá? C5H10O5. Amigos, aqui ele também é chamado de ribose. Não, professor, eu aprendi outro nome, hein? Olha isso, hein? Ribose. Entretanto, quando eu olho para a
fórmula dele, eu percebo que ele é um C5H10O4. Na estrutura dele, vai haver a saída, a perda de um oxigênio. Nesse caso, a nomenclatura química me obriga, né, a usar de prefixos, radicais, sufixos, para descrever essa situação. Então, é uma ribose que perdeu um oxigênio. Então, uma significa sair, de oxigênio, ribose. É uma ribose que perde um oxigênio. Inclusive, é o açúcar que dá nome ao ácido. Não é? RNA é o nosso famoso ácido ribonucleico. E o DNA é o nosso famoso ácido desoxirribonucleico. Então, é o açúcar quem vai dar nome a esse ácido. Né? E as bases nitrogenadas? Bom, amigos, cada ácido nucleico só tem bases nitrogenadas de 4 dos 5 tipos diferentes. Então, vamos lá. Adenina, guanina, citosina, uracil. No DNA, adenina, guanina, citosina, timina. Amigos, não tem uracil no DNA, como não tem timina no RNA. Perfeito? Então, eu posso diferenciar DNA e RNA pelo açúcar pentose, ribose e desoxirribose, ou pela base nitrogenada. Se eu digo para vocês, por exemplo, essa aqui é uma base guanina. Ela é esse nucleotídeo de DNA ou de RNA? Não sei. Não tem como saber. Ele só está me dizendo aqui que o açúcar pentose. Ele não diz se é a ribose ou a desoxirribose, porque guanina é comum aos dois. Ah, não, esse açúcar aqui é a ribose. Ah, se é a ribose, esse nucleotídeo de RNA. Perfeito? Nunca que eu teria uma ribose aqui e uma timina aqui. Nunca teria uma uracil aqui e uma desoxirribose aqui. Perfeito? Tem uma outra característica comum, nesse caso já não é do nucleotídeo, né? É do encadeamento, ou seja, do ácido. Um ácido pode ter 1 milhão, 30 milhões de nucleotídeos, né? Vai depender do tamanho dele. O RNA, ele é sempre uma molécula simples. Molécula simples, uma molécula única. E o DNA é sempre uma molécula dupla, ou seja, uma molécula de DNA ligada a outra molécula de DNA. Amigos, essa união, essa ligação, ela vai se dar, acompanha comigo, sempre pelas bases nitrogenadas. Sempre pelas bases nitrogenadas. Perfeito? As bases adenina vão se complementar às bases timina, enquanto que as bases citosina se complementam com as bases guanina. Perfeito? Então eu fiz um desenho aqui, né, usando figuras geométricas. Eu uso uma figura assim, uma figura assim, uma figura assim e uma figura assim. Reparem vocês que esta encaixa nessa, esta encaixa nessa. Perfeito? Então essa aqui pode ser a adenina, essa aqui será sempre a timina. Se essa for a guanina, essa será a citosina. E eu quero chamar a atenção de vocês, questões muito comuns nas provas, né?
questões muito comuns em concurso, vestibular, né? O professor diz assim para você lá numa questão: admita que uma molécula de DNA tenha 30% de bases guanina. E ele pede para você determinar quais são as outras bases. Veja bem, uma molécula que tem 30% de bases guanina, ela terá 30% de bases citosina, que são as complementares a ela. Amigos, se é porcento, não pode ultrapassar 100%. 30 com 30, 60. Para 100%, faltam 40. Então, automaticamente, esses 40% vão estar divididos 20 para a adenina, 20 para a timina. Perfeito? Porque o número de adeninas de um lado tem que corresponder ao mesmo número de citosinas do outro. São pareadas. Não posso ter uma mais ou menos. Perfeito? E aí eu pergunto a vocês, e onde isso fica dentro das células? Não é? Bom, isso está lá no núcleo das células. Lá no núcleo das células. Então eu tenho aqui o núcleo de uma célula, né? Nesse núcleo eu tenho muitos cromossomos. Cromossomos. Se eu tirar um cromossomo dessa célula, desse núcleo, eu vou encontrar uma estrutura assim, meio que como se fosse um novelo, né? Uma coisa embolada, bem condensado, bem... Se eu resolver tirar um pedacinho disso e desenrolar, vamos desenrolar, eu vou encontrar uma coisa assim, enrolar, então eu vou desenrolar mais ainda. Quando eu desenrolo mais ainda, eu chego naquele famoso formato proposto por Watson e Crick, né? Que é o modelo dupla hélice. Que é o modelo dupla hélice. E se eu ampliar mais ainda esse foco, eu descubro que esse modelo dupla hélice, na realidade, são duas cadeias de DNA ligadas, né, pela complementariedade das bases hidrogenadas, adenina com timina, citosina com guanina, e isso ela sofre uma torção sobre o próprio eixo, né, formando a famosa dupla hélice, e é o cromossomo. Então você está me dizendo que o cromossomo é uma dupla molécula de DNA toda embolada, toda enrolada? É. Óbvio que algumas proteínas se juntam ali, as histonas, né, para dar estabilidade, o enovelamento, etc. Mas a essência do DNA a essência do cromossomo, perdão, é o enovelamento, é a dupla cadeia de DNA. Perfeito? Só dando uma palhinha sobre vitaminas para encerrar, porque as vitaminas, minha gente, infelizmente as vitaminas são um decoreba muito bobo, tá? Muito bobo. O que você decora das vitaminas? Nós vamos decorar das vitaminas, você vai pegar lá no Google, vai pegar quadro de vitaminas. Aí tem lá as vitaminas, né? As vitaminas são vitaminas, são aminas, nem todas são aminas, mas as primeiras foram descobertas de ganhar esse nome, porque elas são vitais, né? Elas são vitais, elas são fundamentais, são chamadas nutrientes reguladores do metabolismo, e você vai pegar lá a vitamina A, você encontra onde ela causa o quê? A carência dela? Vitamina B1. Isso é uma decoreba, eu vou perder esse tempo aqui com vocês, porque não seria justo.
Mas tem uma coisa que é fundamental saber sobre vitaminas. As vitaminas vão ser divididas em dois grandes grupos, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Amigos, o nome é claro, hidro é água, solúvel em água e solúvel em lipídios. Solúveis em água, solúveis em lipídios. Importante entender que a carência de vitaminas causa doença. Causa, mas o excesso também. O excesso também. Entretanto, se você tem uma hipervitaminose de vitaminas hidrossolúveis, você vai eliminá-las, o excesso todas, pela urina. Tá? Vai beber bastante água e vai eliminar pela urina, porque elas são hidrossolúveis. Mas as lipossolúveis não são solúveis em água, como já disse. E aí elas são perigosas quando ingeridas em excesso. O organismo precisa de uma quantidade muito pequena. Perfeito? E o mais interessante, elas têm que ser ingeridas com alimentos que tenham lipídios. Porque elas só são absorvidas no meio desses alimentos que tenham lipídios. Os lipídios facilitam a absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, olha só, aquele quadro de vitaminas, o que causa o quê? O que carência de quê? Isso vocês vão ter que baixar e ter como a mão ali dentro do celular para dar uma lida de vez em quando. Mas, como fazer para memorizar quem são as vitaminas lipossolúveis e quais são as outras, hidrossolúveis? Tem um macete. Toda vez que você quiser lembrar quais são as vitaminas lipossolúveis, você vai perguntar assim: cadê as vitaminas lipossolúveis? Cadê as vitaminas lipossolúveis? Cadê as vitaminas lipossolúveis? Vitamina K, vitamina A, vitamina D e vitamina E. E as outras? As outras são lipossolúveis. Complexo B, vitamina C, T, PP, qualquer outra que alguém inventar, ela é hidrossolúvel. Se você já sabe cadê as vitaminas lipossolúveis, qualquer outra vitamina será hidrossolúvel. Lembrando, hipervitaminose disso aqui pode matar. Correto? Vamos voltar no próximo vídeo já com a estrutura da membrana plasmática, vamos falar da membrana, vamos entrar no citoplasma das células, perfeito? Dá aí o seu ok, faz o seu comentário, ajuda a gente a ajudar vocês aí. Valeu, gente? Grande abraço!